Olá, pessoal. Eu sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Estou aqui na plataforma Gonçalves Dias, no projeto Aprova Mais, o Enem dos concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. Hoje nós vamos falar sobre processo de formação de palavras. É um conteúdo que tem aparecido nas provas de concurso e um conteúdo que está no edital do nosso concurso, do Enem dos concursos. E é um conteúdo bem simples, bem elementar, mas eu preciso que vocês atentem para as definições básicas dessas referências, né? As palavras da língua portuguesa, elas são formadas por processos diversos, mas nós temos dois grandes processos de formação, que é o processo de derivação e o processo de composição. A banca só está pedindo esses dois processos, ela não trabalha com os demais, porque há outros, ao processo de hibridismo, ao processo de redução vocabular, ao processo de neologismos, mas a banca não pede, ela pede especificamente derivação e composição. E, Josefina, e qual é a diferença entre esses dois processos? Quando nós utilizamos um radical, né, e a esse radical nós fazemos o acréscimo de afixos, nós tivemos uma aula sobre afixos, né, prefixos e sufixos, nós estamos utilizando o processo chamado de processo de derivação. A derivação é uma formação de uma nova palavra na língua a partir do uso de afixos, que pode ser um prefixo ou um sufixo. Por exemplo, da palavra leal, eu tenho a palavra leal, que é uma palavra primitiva, eu posso formar a palavra desleal. Eu botei o prefixo, então eu formo uma nova palavra. Eu posso falar lealdade, formar lealdade é uma outra palavra. Eu posso formar deslealdade. Então, a partir de um único radical, eu formo novas palavras pelo acréscimo de afixos. Isso caracteriza o processo de derivação, tá? Quando nós temos a referência dessa derivação, se eu usei só o prefixo, eu tenho a derivação prefixal. Isso é simples, né? Eu tenho a palavra leal. Da palavra leal, eu formo desleal. Eu usei só o prefixo. Então, é uma derivação prefixal. Olha o exemplo aqui, ó. Desnecessário. Vem de quê? De necessário. Para eu formar desnecessário, eu botei o prefixo des. A palavra contramão vem de quê? De mão, certo? E aí eu uso o prefixo contra, que indica oposição, e aí eu formo a palavra contramão. Antebraço, eu tenho o radical braço, né, a referência do radical da palavra primitiva e coloco o prefixo ante, que significa anterioridade. Então, nesse caso, eu tenho antebraço, derivação prefixal, infeliz, o prefixo, eu caracterizo aí a derivação prefixal. Bem simples isso, não dá para confundir. A derivação sufixal, eu acrescento o sufixo, certo? Por exemplo, ciumento vem de ciúme, eu uso ciúme, mais o sufixo ento, formo ciumento. Velozmente, veloz, mais o sufixo mente. Perceba que nesse caso eu estou formando novas palavras. É o caso de leal, que eu formo dade, lealdade, aí você tem a derivação sufixal, ok? Aí teríamos a derivação parassintética. Aqui nós temos um detalhe. A parassintética, ela está associada ao uso de prefixos e sufixos, só que esses prefixos, esses afixos, aliás, eles são simultâneos. Como assim, Josefina, simultâneos? Eu preciso usá-los ao mesmo tempo. Projetem aqui comigo a palavra deslealdade, tá? Deslealdade. Projetem aí. Se eu tirar o prefixo, existe a palavra desleal. Aliás, se eu tirar o prefixo, perdão, existe a palavra lealdade. Se eu tirar o sufixo, existe a palavra desleal. Então, eu posso usar com a nova palavra os dois ao mesmo tempo, ou eu posso usar um dos dois. Quando isso ocorre, não é a parassintética. Na parassintética, eu preciso que esses afixos sejam simultâneos. Se eu tirar um, a palavra fica sem sentido. É o que acontece, por exemplo, com a palavra envelhecer. A palavra envelhecer vem de velho. Quando eu formo a palavra envelhecer, eu preciso do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Se eu retirar o prefixo, não existe velhecer. Eu estou velhecendo? Não.
Não posso usar sem o prefixo. Eu vou precisar do prefixo para construir essa nova palavra. Então, isso é a derivação parasintética, tá? É que você usa simultaneamente. Destaquem esse termo simultaneamente quando vocês estiverem no material, né? Observe aqui, ó, espairecer. Eu tenho aqui associado, né, o prefixo, mais o sufixo EC. O prefixo e o sufixo verbal ao mesmo tempo. Não existe pairecer. Certo? Espairecer, eu preciso utilizar a palavra imediatamente inferior a espairecer, certo? Tem a ver com pairar, né? Aí, esquentar, vem de quente. Não existe quentar. Então, para eu formar a palavra esquentar, eu vou precisar do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. A palavra entediar, vem de tédio. Eu não tenho a palavra tediar, eu tenho a palavra entediar. Então, eu coloco o prefixo e o sufixo simultaneamente, tá? Então, isso caracteriza a derivação parasintética, tá? Existe também uma derivação bem mais complexa aqui, o conceito, chamada de derivação regressiva. Ela é interessante porque aqui eu não vou acrescentar, mas mesmo assim ela vai ser uma derivação. É um ponto de atenção para vocês aqui. É quando eu reduzo a palavra, normalmente é uma palavra que vem de um verbo e eu transformo em substantivo com uma redução dos fonemas daquela palavra. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui de luta, né? E o verbo lutar. Lutar, certo? É uma ação verbal, tá? Lutar. E do verbo lutar, eu formo o substantivo luta. Quando eu formo o substantivo luta, eu reduzo a quantidade de fonemas. Por isso que ela é chamada de derivação regressiva, porque há uma diminuição na quantidade de fonemas. Mas aqui a gente tem um ponto importante. Essa derivação regressiva, também chamada de derivação deverbal, é sempre a redução de uma palavra que eu faço a partir de um verbo. É sempre um substantivo que vem de um verbo. É sempre desse jeito. E detalhe, sempre um substantivo abstrato. Substantivo abstrato derivado de um verbo. É o que acontece, por exemplo, com combater, eu formo combate. Com lutar, eu formo luta. Com chorar, eu formo choro. Então, isso aqui é o processo de derivação regressiva ou deverbal. Olha o exemplo aqui, ó, boteco, que vem de botequim, né? Dispensa, que vem do verbo dispensar, certo? Bandeja, né? Associado aqui ao verbo. Redemoinho, tá? Associado aí ao verbo redemoinhar. Então, você sempre observa essa referência relacionada à questão verbal. Por isso que é chamada de derivação deverbal. Tá? E temos também a derivação imprópria. Essa também é muito cobrada em provas de concurso. E o que acontece com a derivação imprópria? Você não tem uma situação aí de acréscimo também e nem de redução. Você não acrescenta fixo e nem retira nenhum fonema, como na regressiva. Você simplesmente muda a classe gramatical das palavras. Por exemplo, a palavra tem função substantiva e você coloca naquela frase com função adjetiva. Tem uma função adverbial e você coloca com função substantiva. Então, há uma alteração da função morfológica da palavra, certo? Então, é somente essa mudança da classe gramatical. Olha o exemplo, jantar. Eu tenho verbo, mas às vezes eu digo, o jantar será servido às 10 horas. O jantar, certo? Eu transformei um verbo em substantivo. Não é um advérbio, mas eu posso dizer o não é uma palavra cruel. Então, nesse caso, eu tenho aí a referência da transformação da palavra do valor gramatical. Andar é verbo, mas eu posso transformar em o andar, transforma em substantivo. Baixo é adjetivo, mas eu posso usar com valor adverbial. Por exemplo, ele fala baixo. Esse baixo, ele não está caracterizando, ele está associando ao verbo falar, certo? Indicando o modo como ele fala. Então, ele deixa de ser um adjetivo e passa a ter um valor adverbial. Essas alterações de classes gramaticais, elas são importantes, porque você vai perceber aí que a palavra, ela não tem uma função, uma classe morfológica fixa, vai depender do contexto em que ela é empregada. E nós vamos trabalhar as classes gramaticais aqui e nós vamos ver algumas situações dessa natureza. Agora, além do processo de derivação, nós temos o processo de composição,
que também é um processo, um grande processo, a formação das nossas palavras, né? São os dois grandes processos, a derivação e a composição. E o que difere do processo de derivação? No processo de derivação, eu tenho só um radical. E a esse radical eu acresço afixos, prefixos ou sufixos. Na questão da derivação, eu não vou trabalhar com um radical. Eu vou juntar dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. É o que acontece, por exemplo, com a palavra planalto. A palavra planalto é formada pelo radical plano mais alto. Eu junto plano alto e formo a palavra planalto. É a palavra petróleo, é petra, que significa pedra, e óleo. Petróleo, petra, óleo. É o que acontece, por exemplo, com pé de moleque. Pé de moleque é aquele doce. Pé de moleque, você tem pé, mas moleque. Então, você tem dois radicais ali associando aquela palavra. A palavra passatempo, né, que significa divertimento, diversão, certo? É passa, mas a palavra tempo. Então, você tem dois radicais na formação dessa nova palavra. Quando eu tenho radicais diferentes formando uma nova palavra, eu tenho o processo de composição. Tá? Dois ou mais radicais, né? Eu posso ter palavras formadas com mais de um radical. Quando eu junto esses radicais e não há alteração da palavra originária deles, os radicais originários, você chama essa composição de composição por justaposição. O que é uma composição por justaposição? Quando eu coloco um radical ao lado do outro e não há alteração da pronúncia. O próprio nome justaposição é um exemplo de justaposição. É justa, mas posição. É uma palavra composta por justaposição. Quando eu tenho, por exemplo, guarda-chuva, certo? Guarda, mais chuva. Eu junto as palavras, formo uma nova palavra, né? Associada àquele instrumento que nós usamos para nos proteger da chuva. E no caso aqui eu tenho uma palavra nova na língua, sem alteração fônica das palavras originárias. Segunda-feira, girassol, passatempo, pontapé, todas essas palavras, elas são palavras formadas por composição, por justaposição. Mas eu posso fazer a mistura desses radicais e alterar a pronúncia. Quando eu altero a pronúncia, nós dizemos que é uma composição por aglutinação. O que é aglutinar? Aglutinar é misturar. Então, se eu misturo os radicais, que é o que acontece, por exemplo, com planalto, se eu pronunciar plano e alto, não é a mesma pronúncia de planalto. Então, eu tenho perda de fonema. Eu alterei a pronúncia das palavras, nesse caso. Então, nessa situação, você misturou. Quando mistura, é aglutinação. É o que acontece com petróleo, é o que acontece com vinagre. Olha, a palavra vinagre significa vinho acre. Acre é azedo, né? Vinho acre, ó. Vinho acre não é a mesma pronúncia de vinagre. E aí você tem uma alteração da pronúncia, caracterizando a aglutinação. Olha os exemplos aqui. Aguardente. Aguardente é água mais ardente, né? Quando eu junto a alteração fônica, embora, em boa hora. Você diz assim, eu vou embora, significa dizer eu vou em boa hora. Olha como muda, né? Planalto, plano alto, vinagre, vinho mais acre. Tá? Então, são pontos de atenção que nós precisamos ter para a classificação. Por quê, Josefina? Porque as questões elas vão pedir essa identificação. Elas vão pedir para você classificar o tipo de processo. Se é derivação, se é composição. E se for derivação, que tipo de derivação é? Se for composição, que tipo de composição? Tá? Composição é super simples. Composição por justaposição, quando eu coloco sem alteração da pronúncia. E composição por aglutinação, quando eu misturo as pronúncias. E quando você tem a derivação, eu tenho que me lembrar, derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, certo? Preciso saber a característica da parassintética, que são simultâneos, a derivação regressiva e a derivação imprópria, tá? Precisam rever aí no material. Acessem o material, a apostila, que está no link da descrição aí, e revisem, porque na apostila isso está mais ampliado, né? Aqui eu estou fazendo uma síntese, mas na apostila está mais detalhado. E o que ele pede nessa questão? O substantivo felicidade foi formado pelo processo de... Felicidade vem de feliz. Eu acrescentei somente o sufixo. Se eu acrescentei só o sufixo, é uma derivação, não é uma composição. Certo? Eu só tenho um radical. Então, é uma derivação prefixal? Não,
porque eu coloquei o sufixo e não o prefixo. É uma derivação regressiva? Não, porque eu não tenho uma situação de redução da palavra. Eu acresci, certo? É uma derivação sufixal? Sim, é uma derivação sufixal. A letra C e a letra E eu nem considero, porque a composição não está caracterizando aqui a palavra felicidade. Então, a opção correta, a letra D de dado. Tá? Se preocupem com esse reconhecimento. Na questão 2, ele coloca assim, em qual dos exemplos abaixo está presente um caso de derivação parasintética? Lembrando, cuidado com a parasintética que ela costuma aparecer em provas de concurso. A derivação parasintética é quando eu uso os afixos simultaneamente. Eu uso o prefixo e o sufixo, e se eu retirar um dos dois, vai ficar uma palavra sem sentido. Então, eu preciso usá-los ao mesmo tempo. Olha o exemplo aqui, letra A. Lá vem ele, vitorioso do combate. Turminha, na palavra combate tem um processo de derivação. Não é a parasintética, porque eu não tenho a presença de afixo. A palavra combate, ela vem do verbo combater. É uma derivação regressiva. Eu tenho uma redução do verbo para a formação nominal. Então, eu regrido o processo de formação da palavra. Então, aqui nós caracterizamos como regressiva e não como derivação parasintética. Eliminamos a letra A. A letra B, ora, vá plantar batatas, certo? Não teríamos aqui nenhum processo para chamar atenção, certo? Plantar aí seria só uma derivação sufixal. Eu tenho aí o sufixo verbal. A letra C, começou o ataque. Ataque também é uma derivação regressiva, da mesma forma de combate. Vem do verbo atacar. Eu reduzo o verbo e formo o substantivo ataque. Mas ele não quer regressivo, ele está pedindo a parasintética. A letra D, assustado, continuou a se distanciar do animal. Olha, distanciar é uma derivação sufixal, eu tenho um sufixo verbal. Assustado também é uma derivação sufixal, certo? Eu tenho um sufixo aqui adjetivo, ok? Mas não tenho, ao mesmo tempo, prefixo e sufixo. Olha como fica fácil você reconhecer, porque para eu ter uma parasintética, eu preciso ter uma palavra com os dois elementos, prefixo e sufixo, certo? E eu não vou poder tirar esses afixos, eles precisam ser simultâneos, tá? Então, atentem. Letra E, não vou mais me entristecer, vou é cantar. Quando eu digo entristecer, a palavra entristecer, o verbo entristecer vem de triste. Para eu formar entristecer, eu tenho o prefixo em, mas o sufixo é ser, que é o sufixo verbal. Se eu retirar o prefixo, existe tristecer? Eu tristeci? Não. Então, para eu usar essa estrutura verbal, eu preciso do prefixo e do sufixo. É exatamente aqui que eu tenho a característica da derivação parasintética. Eu tenho a associação dos dois afixos simultaneamente, tá? É o reconhecimento. Na terceira questão, ele também trabalha com reconhecimento de uma estrutura de derivação. Ele diz assim, considere as palavras, item 1, enlouquecer, 2, apaziguar e 3, entardecer. Certo? As palavras dadas são formadas pelo processo de... Todas as três estão no mesmo processo, tá? Porque ele só me dá uma opção de processo. Então, eu verifico. A palavra enlouquecer vem de louco. Para eu formar enlouquecer, eu usei o prefixo, é N, mas o sufixo é C. Se eu retirar o prefixo, existe enlouquecer? Ele enlouqueceu? Não. Então, eu preciso dos dois, do prefixo e do sufixo. Então, simultaneamente, os afixos caracterizam derivação parasintética, que está colocada aqui na letra B de bola. Olha como fica fácil a gente responder quando a gente sabe o que a gente deve olhar. Olha o apaziguar. Apaziguar vem de paz, certo? Para eu formar o verbo apaziguar, eu preciso do sufixo, do prefixo, aliás, do a, certo? E preciso do sufixo verbal. Então, neste caso, eles são também simultâneos. Entardecer vem de tarde. Eu preciso do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Então, todas as três aqui identificam uma derivação parasintética. Opção correta, né? Letra B de bola. E a nossa última questãozinha da nossa aula de hoje é um reconhecimento também de palavras, associando aí os dois processos. Ele diz assim, ó, marque a alternativa
cujas palavras são compostas por justaposição e aglutinação, respectivamente. Os dois processos de composição, aliás, os dois tipos de composição, certo? A composição por justaposição e a composição por aglutinação. Aí eu tenho que lembrar, o que é uma justaposição? Quando eu coloco uma palavra ao lado da outra, sem alteração da pronúncia. Uma palavra não, radical ao lado do outro, sem alteração da pronúncia. E quando é que eu tenho aglutinação? Quando eu junto os radicais na formação da nova palavra e eu altero a pronúncia. No caso, por exemplo, pé de moleque, eu tenho uma justaposição, mas pontapé eu também tenho uma justaposição. Então, ele quer, respectivamente, uma que seja justaposição e outra aglutinação. Então, a letra A só tem justaposição, eliminou. Bem me quer, a mesma coisa, é uma justaposição, e beija-flor também é uma justaposição. Quando vem separado por hífen, claro que vai ser uma justaposição. Não tem como ser aglutinação. Na letra C, couve-flor é justaposição e planalto é plano alto. Quando eu pronuncio plano alto, é a mesma pronúncia de planalto? Não, há uma supressão do fonema. Então, se há supressão do fonema, eu tenho aglutinação. Letra C de casa. Aí, o que ele coloca? Em outrora, outra hora. Justaposição, primeiro teria que vir, tá? Então, aqui ele fez o inverso. Seria uma aglutinação e depois uma justaposição. Só que na questão ele pede respectivamente. E aguardente e peralta, certo? Associado aí, dentro dessa referência, os dois dentro do processo de aglutinação, ok? Turminha, terminamos o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje. Agradeço muito aí a participação de vocês, a colaboração. E, mais uma vez, eu peço que acessem o material. O link do material está aí na descrição do vídeo. É importante que vocês revisem esse material, que vocês façam as questões gabaritadas para treinar. Vocês vão fazer uma prova que exige treinamento e é preciso que vocês façam as questões para até mesmo direcionar o olhar de vocês para o conteúdo, ok? Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.